abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu no seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto extremamente conhecido. Obviamente que nós não podemos falar do nascimento de Jesus e falar de algo que aconteceu de uma maneira milagrosa apenas no Natal, porque às vezes nós nos acostumamos com tantas revelações, nós nos acostumamos com tantos níveis de interpretação bíblica e de textos, e com mensagens tão eloquentes, e elas obviamente que são importantes para a nossa caminhada de fé. Mas o Senhor, Ele tem chamado a atenção a respeito de muitas coisas que Deus Ele quer fazer, e que muitas vezes vai confundir a nossa mente. Nós temos experimentado momentos na história que nós estamos vivendo nos dias atuais, que ficarão na história. Nós estamos experimentando mudanças geopolíticas no mundo, e que eu não sei se você tem notado, mas há um cenário sendo preparado. As grandes potências mundiais, quem sabe nós vamos ter alternância de poder nesse mundo. Quem sabe nós estamos prestes a ter uma dominância asiática, com uma cultura totalmente diferente da cultura que nós estamos acostumados. Nós estamos muitas vezes acostumados com o nosso modelo religioso, com a nossa maneira de interpretar as coisas que Deus faz, a maneira que Deus se move. Nós imaginamos quais são os passos que Deus deve dar. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque nós temos experimentado dias em que a concepção religiosa de pensamentos não poderá compreender o que Deus está fazendo. A palavra do Senhor nos mostra que os pensamentos de Deus, eles são pensamentos muito mais altos, muito maiores que os nossos pensamentos. Esses pensamentos são desconhecidos, mas a palavra diz que são pensamentos de paz, e que sempre cumpre um grande propósito. Agora, você pode pensar assim: pastor, o que tem a ver com o texto que você leu? Eu estou lendo um texto que o Senhor fala a respeito, Mateus escreve aqui a respeito de José, o carpinteiro. O José carpinteiro lá de Nazaré. Nazaré é desconhecida. Nazaré é aquela cidade que até hoje, quando você vai em Israel,
ela é uma cidade pouco atrativa. Em todos os roteiros turísticos que existem em Israel, Nazaré eles marcam um almoço, Nazaré eles marcam um lugar onde tem lá um local temático para lembrar como era nos tempos de Jesus, mas não tem milagres para contar que aconteceu naquele lugar. Não aconteceu nada naquele lugar. Mas o que o Senhor estava fazendo? O Senhor chama um homem, o Senhor toca na família, nos sonhos dele, na cidade dele, a Nazaré desconhecida, um lugar improvável. Ele e Maria eram noivos, e os noivos nessa época, diferente do contexto que muitas vezes nós vivemos nos dias atuais, ele já era praticamente um casamento, ele não tinha oportunidade de desistência. Ali aconteceu algo estranho para os olhos de José, aconteceu algo que ninguém imaginava. De repente, Maria, ela estava grávida, uma situação inacreditável, uma jovem pura, uma jovem que não tinha um histórico de relação com nenhum homem, uma mulher diferenciada. Ele ainda não sabia, mas Deus tinha caminhos superiores. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus estava propondo para José é algo que eu creio que Deus está propondo para as nossas vidas nos dias de hoje. O Senhor estava propondo para José uma submissão a um plano que tornaria ele uma pessoa chave, num plano de Deus, que é o plano que toca as nossas vidas até o dia de hoje. Mas precisava apenas de um homem simples, submisso aos processos, submisso à intervenção de Deus, e pronto para viver o que Deus queria, independente do que a sociedade pensasse. Eu creio que o Senhor Ele está nos levando para dias, irmãos, que serão dias que nós vamos experimentar coisas que somente quem estiver disposto a ser submisso, para experimentar plano de Deus de uma forma milagrosa, às vezes totalmente contra a cultura, porque o evangelho que nós cremos é um evangelho que ele é contra a cultura desse mundo. Mas o Senhor está esperando homens e mulheres dispostos a serem submissos, para se tornarem parte de um plano de Deus nessa terra, em nome de Jesus. De uns anos para cá, com todo respeito à nossa história como igreja, mas parece que ficou fácil ser crente. De uns anos para cá, ficou até um pouco pop ser crente, gente. De uns anos para cá, ficou legal as pessoas dizerem que se converteram. E aí começou a ficar uma coisa meio que normal. Mas o evangelho sempre foi da marginalidade, o evangelho sempre foi dos lugares esquecidos, sempre dos improváveis. Quem sabe o que Deus está propondo para os próximos dias é uma peneira. E a peneira não é no sentido de desaprovar ninguém, mas ter a convicção e a certeza de quem realmente é submisso, para ser um homem, uma mulher chave no plano de Deus para esses dias. Alguém que esteja com disposição, com fervor no coração. Nós somos bons de culto, nós somos bons de louvores, mas o Senhor está nos convidando para a prática da adoração, naquilo que nós fazemos, tocando numa sociedade impura, numa sociedade que precisa da intervenção da igreja de Jesus Cristo. E esse povo, que é eu e você, em nome de Jesus, e eu quero fazer parte dessa nação de escolhidos em nome de Jesus. Quem sabe o Senhor está chamando o simples carpinteiro, o Senhor está chamando os professores, o Senhor está chamando as mães, os pais, os filhos, pessoas, famílias que vão revolucionar essa terra em nome de Jesus, escandalizar esse mundo. Nós precisamos escandalizar essa terra.
Como assim, pastor? Precisamos. A adaptação religiosa nos fez mal. A adaptação para agradar nos fez muito mal. Nós não precisamos de políticos a nosso favor, nós precisamos de uma igreja fervorosa. Nós precisamos de uma igreja fervorosa. E eu não prego isso depois das eleições. Eu preguei 30 dias antes das eleições nesse lugar e falei a mesma coisa. O Senhor está nos trazendo esse entendimento. Era necessário que José passasse pelo processo da submissão ao trilho da eternidade. O que é uma submissão ao trilho da eternidade? Tem renúncias que o Senhor quer que nós tenhamos nas nossas vidas e que nós não vamos colher na nossa geração. Existem renúncias que nós vamos compreender ela em partes, mas nós não vamos ter a compreensão plena do que o Senhor está fazendo através disso. Nós oramos por muito tempo e sempre clamamos pelas nações. Brasil, está na hora de nós tocarmos as nações da terra como um povo que realmente entendeu e se submeteu e permitiu passar pelo processo da submissão a um plano eterno do Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero saber qual é a vantagem que eu vou ter nisso, eu não preciso saber o que eu ganho nisso, porque isso não tem a ver com o Evangelho, mas o Senhor está levantando um povo disposto a colocar tudo na dependência do Senhor. E se o Senhor disse que o Espírito Santo engravidou ela, eu creio e eu vou criar esse Jesus, eu estarei com ele, porque eu sei que é um projeto de Deus para a terra. Só que é fácil. Nós estamos falando de uma sociedade em Israel extremamente religiosa. Nos dias atuais é mais simples, mas já não seria normal. Nos dias atuais, quem sabe seria mais compreensível. Só que por coisas muito menores, por coisas muito mais palatáveis, muito mais fácil de você digerir, às vezes nós vemos pessoas desistindo dos projetos de Deus. Às vezes por coisas muito mais simples, nós vimos pessoas cansadas. Eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, para permitir que o Espírito Santo que está nesse lugar, ele toque teu coração aí onde você está agora sentado. Eu quero que você permita que o Espírito Santo toque a tua vida, você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai levantar em nome de Jesus pessoas que estavam cansadas. O Senhor vai levantar em nome de Jesus pessoas que estavam sem esperanças, porque colocaram esperança nas coisas erradas e se decepcionaram. Mas é uma noite de cura em nome de Jesus. O Senhor está te convidando para fazer mais uma vez parte do grande projeto que Ele tem para essa terra, que é o projeto da igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ah, que plano maravilhoso! Não podia José se sentir mal com aquilo, até porque não poderia ter a interferência de José. Ele não seria o astro principal, nem mesmo a sua esposa. Mas o que a palavra do Senhor estava querendo, que ele aprendesse a passar por processos que seriam didáticos para as nossas vidas nos dias de hoje. Quando a nossa fé, ela se torna algo que nós controlamos, e que nós criamos às vezes até um certo governo sobre os nossos ministérios. Infelizmente existe isso, aonde carnalmente as pessoas decidem os próximos passos, aonde carnalmente as pessoas decidem quando parar, aonde carnalmente as pessoas decidem com quem vão andar. Ai meu Deus, o Senhor, Ele está convidando hoje para despir essa igreja e nós andarmos novamente totalmente desarmados na sua presença, porque para o movimento grande que o Senhor está preparando para os próximos dias,
nós precisamos ter pessoas com esse nível radical de disposição. O controle vai ser dele. O controle vai ser dele e sempre foi dele. Por mais que nós possamos ser assolados por situações que às vezes a gente não entende, a nossa mente às vezes ela é atacada na nossa razão. Eu não sei se você aqui já passou por um processo de transição que Deus virou a tua vida de cabeça para baixo. Você já experimentou isso? Aí quando Deus faz isso, a primeira coisa que você pensa: o que eu fiz de errado, aonde eu errei? Porque até entender que é projeto de Deus, você primeiro se avalia, é natural. Eu acho que todo mundo também é inteligente, de onde eu errei. Só que esses projetos de Deus, por mais que a nossa mente não compreenda, quando nós vivemos situações que são incompreendidas por ela, às vezes pode ser sinalizador de que precisamos estar mais convictos de que a vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Quem sabe nós precisamos ter mais convicção de que Ele governa. No ano de 2014, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, obviamente junto também com a minha esposa, com a minha família. O Levi não era nascido ainda, mas nós passamos por uma situação difícil no meu trabalho, nas coisas e nós estávamos envolvidos, muito mergulhados naquilo que era o ministério e a obra que a gente estava pastoreando. E de repente nós estávamos numa ceia, numa terça-feira. E ela vira para mim, para o lado, e diz assim, eu comecei a passar por situações bem difíceis, um estresse muito elevado. Eu comecei a perder cabelo em casa, assim, de punhado. Era difícil. Nós morávamos em Balneário Camboriú na época. E era a situação bem difícil. E aquilo começou a me incomodar, e eu fiquei sem dormir. Situações relacionadas de uma maneira injusta, também relacionadas ao meu trabalho, nós começamos a sofrer problemas na justiça. E eu não tinha, era uma injustiça. Mas até isso tudo acontecer, isso tudo se esclarecer, que se esclareceu, glória a Deus. Mas até isso acontecer, a minha vida, ela simplesmente, eu fiquei num nível de preocupação muito grande. Aí naquela terça-feira ela olhou assim para mim: olha, a gente estava com um desejo, nosso pastor, ele estava indo, o pastor que cuidava da gente, cuidava do nosso coração, nós pastoreávamos a igreja, nós éramos os pastores responsáveis pela igreja, mas nós tínhamos um pastor que cuidava do nosso coração, que era o nosso líder em São Paulo. E ela disse assim: olha, ele vai viajar para a África essa semana, você vai junto com ele. Só que isso era terça-feira. Acho que a viagem era na quinta ou na sexta, uma coisa assim, eu não lembro agora. Não sei, mas eu nem comprei passagem. Em resumo, irmãos, eu não vou me estender aqui, mas naquela mesma semana eu estava descendo na África junto com ele. E aí, um ambiente maravilhoso, e a gente tinha um grupo ali de mais ou menos umas 5 pessoas, e nós dividimos em grupos. Um vai ministrar numa igreja, outro, porque eram alguns dias, nós ficamos ali quase 10 dias, mas eram muitos lugares. E eu lembro que aquilo ainda estava me incomodando, e eu vendo tantas coisas, e Deus me usando, e Deus fazendo obra, e a gente ministrando e pregando, e eu vendo pessoas sendo curadas. E nós ministramos num lugar que o pastor uma igreja linda, uma igreja que cabia umas quase 5.000 pessoas, e era uma igreja dos sonhos, tinha tudo do bom, do melhor, o melhor som, era piano de cauda, tudo era perfeito naquele lugar. Mas o pastor daquela igreja tinha acabado de falecer alguns
alguns meses antes, e aquele povo estava muito triste, porque não foi preparada uma sucessão para o ministério daquele pastor, e eles estavam perdidos, e muitas coisas começaram a acontecer, inclusive algumas divisões. E eu lembro que nós entramos numa sala, a viúva entrou, ela que fundou aquela igreja, uma igreja gigante junto com seu marido, e ela entrou e ela se abraçava e chorava, e Deus começou a curar aquela mulher. Só que eu cheguei na casa, nós tínhamos num lugar que nós ficamos numa casa, e eu cheguei na casa naquela noite, eu pensei, meu Deus, como as pessoas estão sendo curadas, mas eu estou ainda angustiado. É que parece que sempre o nosso problema é maior. É que parece sempre que o que a gente está vivendo. Aí de repente no outro dia pela manhã eu fui conversar com o meu pastor e disse assim, olha, eu preciso contar, aconteceu isso, eu estou passando por tal e tal situação, possivelmente eu posso até ser injuriado em relação, mas eu queria abrir o meu coração e primeiro te pedir perdão. E eu lembro que ele colocou a mão em cima da minha mão no café da manhã, e ele disse assim, Everton, você é um homem de Deus, eu conheço o teu coração, mas antes de eu conhecer o teu coração, o Senhor conhece. Deixa eu te contar uma coisa, se você imaginar que o diabo pode ter controle de 1 minuto da tua vida, rasga a Bíblia que você usa para pregar. Se você imaginar que em algum momento Deus está descansando e de repente, até mesmo por situações que você possa ter vivido, agora você acha que o diabo se levantou e ele está fazendo situações e que você é uma vítima disso, o evangelho que você prega não é o evangelho de Jesus, porque ele continua e ele está no governo de todas as coisas. Aquilo é como se entrasse uma mão lá no fundo e arrancasse toda a angústia. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Aldra, digo, amor, aqui as coisas estão assim, e eu conversei, eu falei o que nós tínhamos, o que Deus tinha ministrado. Só que o que o Senhor estava me curando é para entender que há processos de Deus, e que parece que se nós não estamos governando, nós imaginamos que Ele não governa. Mas o Senhor estava me ensinando a passar pelo processo de Deus, porque submissão é o fator primordial para você ser uma pessoa-chave para as novidades que o Senhor tem preparado para esses dias. Submissão é o fator primordial para você experimentar o que Deus tem preparado para esses dias. Submissão aos dias que Deus escreveu. Submissão ao plano que o Senhor escreveu antes mesmo de você nascer. Submissão, José. Você é um homem querido, um homem que tem uma boa índole, mas você sim, você vai se casar com uma mulher grávida. Puxa Deus, mas não podia ser com um vizinho. Só que ele estava aprendendo a passar por esse processo, porque José precisava passar por esse plano, porque Deus tinha ele como um homem-chave para esse projeto. Eu quero falar para você que eu não sei você que está sentado hoje aqui, ou quem sabe você que está nos assistindo, quem sabe hoje você diz, eu não, Deus não pode me usar nessa maneira, eu acho que a minha vida não vai usar. O Senhor está levantando hoje homens que quem sabe estão escondidos em Nazaré. O Senhor está levantando nesses dias homens e mulheres que quem sabe estão abandonados e na margem da sociedade. E quem sabe você está pensando que o plano de Deus vai ser da maneira que você sempre desenhou. Se prepare em nome de Jesus, porque o Senhor Ele quer ver a sua disposição para viver o projeto dEle para a tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Larga tudo de vez, larga tudo de vez, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te batizar, deixa o Espírito Santo transformar, deixa Ele converter o que tem que converter. É hora de novidades em nome de Jesus, é tempo de novidades do Senhor em nome de Jesus. Mas para isso, eu preciso ter essa clareza de que não é do meu jeito,
a clareza de que a minha vida não é minha, a clareza de que eu sou um instrumento de Deus nessa terra e Ele que governa. A palavra do Senhor mostra que existem pessoas que foram chamadas para responderem de acordo com a agenda de Deus. Diga assim: há uma agenda de Deus, e eu preciso sair da minha agenda para entrar na agenda de Deus nesses dias. Amém? Como aconteceu nos dias de Esdras, como aconteceu nos dias de Neemias, homens que saíram da sua agenda pessoal para entrar na agenda de Deus. Como aconteceu com Zorobabel, homens que saíram do controle das coisas e andaram na dependência de Deus. Como aconteceu na inauguração e na expansão da igreja entre os gentios nos dias de Paulo e Barnabé. Meu Deus, era tudo diferente. Podia ser com outro, mas menos com Paulo. O Paulo que estudou tudo da lei. Por que não faz isso com aqueles que Jesus pegou, que era tudo meio tortinho? Ele podia ter usado Mateus. Porque ele pensa comigo, se a graça alcançou Mateus de uma maneira, que um cobrador de impostos é levantado como um apóstolo, por que o Senhor ele prega essa peça com Paulo, que era aquele estudioso, aquele que sabia tudo da lei, mas seria o homem que ia andar mais contra a religião na época? É porque existem pessoas que são chaves para os projetos de Deus, mas elas precisam aprender a responder. E essa resposta, eu e você precisamos dar. Essa resposta nós precisamos experimentar. Sabe que a palavra do Senhor nos diz que nos dias de Eli, a palavra do Senhor diz que não era mais que costume, Deus não se ouvia mais a voz de Deus, não se falava mais, não se ouvia mais o que Deus estava falando. Mas é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Samuel ele ouviu e Eli continuou não ouvindo. O que o Senhor ele queria era alguém que tivesse disposto não somente para ouvir, mas para responder. Alguém que tivesse condições de dar respostas. É interessante porque a Bíblia diz que Eli ele estava obeso. E essa obesidade de Eli, eu não sei se você... Eu creio que tem tantas pessoas que Deus dá detalhes, mas a Bíblia não dá esses detalhes de outras pessoas. Geralmente Deus não está muito preocupado com essa informação na palavra, mas de Eli estava. A obesidade de Eli, ela era importante para que nós entendêssemos que às vezes nós nos carregamos tanto de tantas coisas. Nós nos enchemos de ritos, nós nos enchemos de religiosidade, nós nos enchemos de entendimentos teológicos, e algumas coisas são importantes, outras são totalmente inúteis. Mas Eli estava obeso, porque ele simplesmente recebia, mas ele não respondia. A falta de resposta nos faz ser obesos. Não posso sair daqui hoje, nós temos provavelmente aqui 1.500, 1.400 pessoas nesse lugar, e nós sairmos desse culto felizes com o que o Senhor faz, com o que o Senhor nos alegra, com aquilo que o Senhor recebeu de louvor e de adoração, e aquilo que o Senhor está falando, e nós já estarmos na expectativa do próximo culto no domingo que vem. O que o Senhor está levantando é uma igreja que já sai aqui desse lugar respondendo aqui na calçada. Uma igreja que dá respostas na sociedade. Uma igreja que tem essa expectativa de ser um corpo ativo nessa terra. Alguém que entendeu que eu sou Esdras desses dias, que eu sou Neemias desses dias, e quem sabe eu sou o Paulo desses dias. Mas alguém que em algumas coisas pode ser que o Senhor vire a tua cabeça para baixo, a tua vida para baixo, porque a maneira que você entende as coisas não é suficiente para entender os próximos passos de Deus para a tua vida. A maneira que você concebeu os conceitos que você tem a respeito de Deus. Quem sabe você ouviu muitos testemunhos, muitas histórias do que Deus fez, e você tem fotografado isso na tua mente, a maneira que Deus sempre fez, e você não está preparado para Deus fazer diferente. Nós estamos vivendo uma sociedade
em que as pessoas ainda não estão preparadas para atender às dores da sociedade desses dias, porque infelizmente a igreja está mais preocupada muitas vezes com seus rituais do que propriamente em ser igreja. Pastor, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a roda está girando. A roda está girando nesses dias. O movimento do Senhor vai ser grande. O movimento do Senhor vai ser grande em nome de Jesus. Esse lugar aqui não vai ser lugar para os certinhos, para os bonitinhos, para os casados do jeito que você imagina. Esse lugar vai ser feito para quem precisa de Jesus, para quem ama Jesus, para quem quer conserto na presença do Senhor. E às vezes a maneira que nós enxergamos os nossos conceitos, eles não são capazes de compreender as maneiras de Deus. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar e vai revolucionar o nosso entendimento nesses dias em nome de Jesus. A Bíblia não precisa de novidade, a Bíblia não precisa de inovação, mas o modo de Deus, a maneira de Deus, Ele faz como quer em nome de Jesus. Ele faz como quer. Agora, isso é perigoso? Não é perigoso se eu sou dependente do Espírito Santo. Porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Eu preciso estar alimentado dessa verdade, mas não interpretá-la da maneira que eu interpretava como Saulo, mas interpretar agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, da maneira que o Senhor quer agir nesses dias. Mas como que José faz? Como que esses homens fizeram? E para eu viver isso, a primeira coisa, você não pode se afastar daquilo que você não entende. Inconscientemente, nós damos 2 pés para trás, 2 passos para trás, quando nós não estamos preparados para a maneira de Deus. E a tendência é de fechar os nossos corações. Mas por quê? Porque nós vivemos os últimos anos um movimento aonde as televisões começaram a filmar os nossos cultos e depois as rádios começaram a transmitir os nossos testemunhos. Agora a internet, ela é recheada de boas ministrações. E é tão gostoso isso, muito bom, não tem nada de ruim nisso. Só que ainda está muito pop. Fácil. Tem dias que não vai ser mais tão fácil assim. Eu não estou aqui como profeta do caos. Eu estou falando para você que não vai ser tão simples assim. As coisas não vão ser tão favoráveis. Mas quem estiver mergulhado no rio do Senhor vai andar na leveza do Senhor em nome de Jesus. O Senhor está libertando mentes nesses dias. O Senhor, Ele está cegando os olhos de muitos para fazê-los enxergar pela primeira vez, como fez com Paulo. O Senhor está, em nome de Jesus, fazendo com que haja um rompimento na maneira religiosa. Ainda que eu não entenda, eu preciso permanecer fiel àquilo que Deus está fazendo. E uma hora eu vou entender o que o Senhor quer. E o anjo chega para José e diz assim: José, você vai continuar com Maria, porque ela está concebendo algo que é do Espírito Santo. Mas eu nunca vi. Eu nunca ouvi essa história. Eu estudei todos os profetas. Eu sou descendente de Davi. Eu teria condições de ter essa informação facilmente. Aonde está escrito isso? Os profetas profetizaram que ele seria nascido de mulher, mas não explicou os detalhes, como as coisas aconteceriam. É que nos tempos de transição da agenda de Deus, nós estamos diante do perigo de sermos tentados a manipular situações ao nosso favor. Ao invés de nós nos movimentarmos e nos movermos da maneira correta, ao invés de mover no espírito da verdade, nós podemos nos confundir e nos mover no espírito do engano. E o espírito do engano, ele usa às vezes a própria palavra.
O espírito do engano, ele traz fundamentação bíblica. Eu não sei se você lembra, mas a tentação de Jesus foi baseada em versos, naquilo que se entendia da palavra. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para você. Muitos acham que Deus precisa dar explicação do que Ele está fazendo. Às vezes nós viemos em cultos como esse, e nós viemos com as nossas urgências diante de Deus. A urgência é que Deus precisa restaurar o meu casamento. A urgência é que Deus precisa me ensinar como eu cuido dos meus filhos. Os meus filhos estão vivendo um tempo de rebeldia. A urgência é que eu preciso prosperar e a minha vida não está indo bem financeiramente. Nós somos carregados de urgências. Nós trazemos as nossas urgências demonstrando que faltou algo primordial antes da urgência aparecer. Nós estávamos ministrando algo essa semana, e a pastora Aldra que está aqui, ela me trouxe, a minha esposa trouxe algo no meu coração a respeito disso. O que é a relação primordial? O que é a relação primordial? O que é a relação primaz, a prioridade das relações? Se você pensa que é o teu casamento, não é. Se você pensa que é ser um bom pai, não é. Se você pensa que é ser um bom pastor, não tem nada a ver com isso. Mas a relação primordial é a relação de filhos de Deus, é a relação com Ele, porque quando eu entendo Ele, como Ele é, e eu sinto o amor dEle na minha vida, eu sou transformado de uma maneira tal, que não tem como eu não transbordar no meu casamento. Agora, se você casou para você ser mais feliz, se você teve um filho, achando que filho ia ajudar a melhorar um pouco a relação dentro de casa, se você sempre está procurando fazer algumas coisas com as tuas mãos para dar um jeito naquilo que está faltando, você está sempre tentando tratar as urgências, sem tratar aquilo que é primordial. O primordial, o que é primaz nas nossas vidas é a relação com Deus. E essa relação com Deus, quando nós temos essa relação afinada, Deus não precisa dar explicações. Às vezes nós imaginamos, Deus vai me dar mais detalhes, Deus vai me explicar um pouco melhor, afinal de contas eu sou um servo justo, eu sou alguém que serve a Deus, eu estou na igreja sempre, eu trabalho nos ministérios da igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, se precisar de mim eu abençoo o pobre, a viúva, o necessitado, aquilo que eu posso colocar a mão eu coloco, eu sou um servo fiel. Mas o que o Senhor está hoje levantando em nome de Jesus é pessoas livres da religião. Livres da religião. E o Senhor, hoje nós cantamos isso, e eu quero que você declare que você é livre em nome de Jesus. Coloca a tua mão na tua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, Senhor, me prepara para os próximos dias como igreja nessa terra. Eu quero andar totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Não deixe a minha razão, a minha religião impedir de andar os caminhos do Senhor. Eu quero viver os projetos de Deus para esses dias, em nome de Jesus. Irmão, se você colocar isso como prioridade na tua vida, pode ter certeza que tudo que você coloca a mão vai andar no fluxo do reino de Deus. Vai andar no fluxo do reino de Deus. O teu casamento vai andar no fluxo do reino de Deus. Os teus filhos vão andar no fluxo do reino de Deus. Os teus negócios vão andar no fluxo do reino de Deus. A tua saúde vai andar no fluxo do reino de Deus. Mas se eu passar por uma enfermidade, se eu passar por uma luta difícil, você vai entender que Deus continua no controle em nome de Jesus. E você vai continuar no fluxo de Deus. E aonde essa água passar, tudo que está enfermo vai ser curado em nome de Jesus. Aonde essa água passar, tudo que está escasso vai prosperar em nome de Jesus. Mas vai prosperar da maneira de Deus, não para atender às nossas ganâncias humanas. Vai prosperar da maneira de Deus, não para atender às nossas carências carnais. É do jeito de Deus, que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Aleluia.
Diga assim: eu não posso me afastar daquilo que eu não entendo. José, ele pensou: eu vou me afastar. A Bíblia diz que ele se ausentou e pensou: eu não posso envergonhar Maria, eu vou deixar ela em secreto, não vou contar para ninguém porque eu estou deixando ela, porque se eu não entendi, isso não tem a ver comigo. Afinal de contas, por que Deus falou com ela? Mas o anjo do Senhor, ele chega e ele começa: José, você é muito bonitinho. José, você conhece, você acha que vai em todos os sábados na sinagoga de Nazaré. Mas agora eu quero fazer um convite para você se converter de verdade. Porque o que eu estou preparando para os próximos dias, aqueles que estão na sinagoga não vão entender. Inclusive foi na sinagoga de Nazaré que Jesus foi expulso. Ninguém entendeu ele naquela cidade. E eu quero que você experimente algo novo. Isso era um laço religioso. Olha como a gente fala bonito quando a gente quer dar desculpa religiosa. Eu não quero ferir Maria. A gente fala uns textos que dá até vontade de chorar, né? Eu não quero tocar nela. Mas é orgulho. É orgulho porque eu não estou no controle. É orgulho porque Deus está fazendo só do jeito dele e não contou para mim antes. Às vezes é só orgulho porque eu não pude fazer parte do grande plano de Deus, como uma conversa sentado na minha sala e eu escrevendo junto com ele. Não, você não pode ser tentado em colocar a mão naquilo que é eterno, porque a nossa mente é limitada. A nossa mente consegue compreender algumas coisas, nós não temos ainda a plena compreensão de todas elas. Nós não podemos estragar o que Deus está fazendo nesses dias. Então não tente encaixar Deus dentro do teu entendimento religioso, nem do curso que você faz na igreja. Não tente conceituar as coisas que Deus está fazendo, porque vai dar ruim, vai dar errado. Eu posso dizer que se continuar nesse caminho, você está prestes a se decepcionar com a sua fé. Eu posso dizer que se você continuar nesse caminho, você está prestes a entrar em colapso religioso. E é horrível a decepção religiosa, porque você acreditava que Deus estava nisso. Você acreditava que Deus estava falando algumas coisas, mas não era Deus, era a tua carne. E o Senhor começou a ensinar para José que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Eu estou aqui diante de uma igreja de homens e mulheres que são homens e mulheres espirituais. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você não está aqui porque só pelo fato de você estar aqui, eu creio no meu espírito que você está disposto a romper com algumas coisas que não fazem mais, não contribuem para a caminhada com o Senhor na tua vida. Porque o que é ministrado de palavras aqui desse altar, pelo nosso pastor, o pastor Luiz, que tem sido um homem tocado pelo Espírito Santo para tocar nações. Ele está na Europa agora, ele está ministrando lá em Portugal hoje. E Deus tem falado através dele nas nações inteiras. O Senhor tem usado a palavra que muitas vezes tem sido um fruto de muitas dores que ele passou na vida dele, mas ele entendeu que Deus governava em todos os momentos, e isso agora está se transformando em pregações. Eu creio que se você está aqui nesse lugar, você não veio numa igreja para você ser um pouquinho mais da hype, sim, você ser o cara que está não. Eu creio que quem está aqui nesse lugar está disposto a ser desconstruído em algumas coisas. E se você não estava disposto, eu quero fazer esse convite para você hoje. Deixa o Senhor desconstruir algumas coisas, porque o que o Senhor está preparando para os próximos dias, você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora disso. Não se afaste daquilo que você não entende. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Muitos são cheios de questionamentos, mas são totalmente estéreis de frutos. Pessoas carregadas de perguntas. E eu posso dizer para você que a nossa fé é uma fé inteligente. Deixe os seus filhos fazerem perguntas, porque geralmente as perguntas que eles fazem é a pergunta que os adultos ainda não sabem responder. A nossa fé não tem problema com questionamentos. A nossa fé ela é inteligente, ela não é burra. Senão não passaria de uma crendice religiosa. Crendice religiosa a gente acredita porque disseram que, olha, se colocar ali um galho disso dá certo. Aí você vai lá e coloca um galho. Isso é crendice religiosa.
Agora a nossa fé é algo extremamente inteligente, mas a inteligência da fé não está escrava à compreensão da sua maneira religiosa de enxergar as coisas. E o que eu quero que você entenda é que você não pode deixar as coisas naturais te roubar. José, as coisas naturais não podem te roubar, José. Eu sei que você vai ter que explicar lá em casa, mas eu estava procurando alguém que tivesse essa disposição. Maria não foi uma condenada, pelo contrário. Puxa, Deus podia ter feito isso com outras pessoas. Não, com certeza o cântico de Maria, ela tem a alegria de ser o ventre bendita entre as mulheres. O que é esse bendito entre as mulheres? Ela foi tão abençoada pelo Senhor por fazer parte desse projeto. E eu quero dizer que o Senhor, Ele está hoje nos esticando nessa palavra, porque Deus, Ele habita no meio daqueles que o colocam em primeiro lugar. Pessoas que o colocam em primeiro lugar. O plano de Deus, ele é superior. O importante é que Deus tem reservado para as nossas vidas e que nós não podemos controlar. O plano de Deus é superior a todas as outras coisas. O convite que Deus faz hoje para nós é para nós nos entregarmos sem reservas. Acredite que ainda nesse tempo nós devemos ter uma atenção especial. E eu quero falar para você sobre isso, sobre o verbo sincronizar. Eu não sei se todos vão entender, mas eu quero que você preste atenção, vem comigo. Quem sabe um dos verbos mais importantes desses dias é o verbo sincronizar nas nossas vidas. Porque quando nós começamos, porque esse verbo significa tornar simultâneo. O que acontece, por exemplo, no seu computador, quando você tem uma nuvem, você tem um carregamento simultâneo. Essa palavra que eu tenho escrita aqui nesse iPad, ela já está carregada no meu celular. Porque há uma sincronização constante, significa que coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero dizer para você que nesse ponto, olhando de uma perspectiva mais ampla do que eu estou falando aqui de sincronizar, a expressão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vai começar a fazer mais sentido. Vai começar a fazer mais sentido, porque quando você aprende a sincronizar, você começa a não apenas fazer uma oração decorada do Pai Nosso, que ela muda quando você está passando por luta, que você não entende a maneira que Deus está fazendo, e você começa a fazer frases do teu jeito, mas agora o Senhor, Ele quer que você entenda. Você vai começar a entender que não trata apenas das atividades da igreja no modelo do céu, não se trata apenas do que está acontecendo no meio dos cultos e das nossas convenções, no meio do povo de Deus, de acordo com o que acontece nos céus e a gente está vivendo, não, mas de um alinhamento de tempo, onde as coisas dos céus acontecem simultaneamente com as coisas da terra. É isso que Deus está fazendo em nome de Jesus. É um convite de sincronização. José, não dá tempo para questionar. Eu procurei no templo, mas eu não encontrei homens com essa disposição. Eu procurei nas sinagogas, quem sabe eu não encontrei homens com essa disposição, mas em Nazaré eu encontrei um, e é você. Um homem que de repente seria improvável, mas o Senhor, Ele sabia que você teria essa disposição. José, vai lá, volta lá, assume a tua esposa, não toca nela, porque o que está sendo gerado nela é santo, e o que vocês têm na vida de vocês, a partir de agora, como casal, como homem, como mulher, é uma vida de entrega a essa santidade, e vocês vão fazer parte do plano mais mirabolante que essa terra já ouviu falar. Você, José e Maria, os simples daqueles de Nazaré. E aí José começou a ficar chapado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem coisas aí, que você está vivendo, que parece que está dando tudo errado. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Não tem nada dando errado. Quem sabe elas estão sendo colocadas no lugar agora. E só depende da nossa disposição.
Eu amo ver histórias de pessoas que pensam: eu consegui, eu fiz, eu agi, eu assumi. Quer ver ministério carregado de gente cheio às vezes de ego? Porque eu tomei, aquilo é meu, isso é com meu nome. Miserável, miserável. Já conquistou o seu galardão, é o teu ministério, toma, já recebeu aqui na terra o que você queria. Mas o que o Senhor está convidando agora é um povo com uma mente de eternidade. Um povo com uma mente de eternidade. Aqueles que o colocam em primeiro lugar e não precisa me agradar, Senhor, faz a tua vontade, que eu sei que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. Eu só desejo a tua presença acima de tudo. Eu desejo a tua presença acima dos bens, eu desejo a tua presença acima do tempo, eu desejo a tua presença em tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar a mão. Uma coisa é você sacrificar e se separar para a presença do Senhor. É tão lindo, né? A gente vê aqui o coral, essa galera para estar cantando hoje aqui, ensaiaram, né? E lindo, ficou lindo. Vocês acharam? Quem achou legal aí hoje? Amém? Vamos aplaudir. Tá lindo, não tá? Eu achei demais, gente. Parabéns. Mas eles não fizeram isso para nós. A gente está glorificando o nome do Senhor, né? Agora, sabe uma coisa? É maravilhoso eu me sacrificar e me preparar para a presença do Senhor. E outra coisa é você se comprometer a seguir a presença onde ela quer te guiar no dia seguinte. Porque nós nos preparamos às vezes para o culto. A gente vem, a gente se arruma porque é o dia de louvar o Senhor. No outro dia, a presença, ela quer te guiar. Nós somos muito bons de preparação para a presença, mas nós precisamos ser melhores ainda e nos comprometer a seguir a presença onde ela nos guia depois. Aonde que o Senhor quer nos levar? E José, ele entendeu: eu preciso ir aonde o Senhor quer. Senhor, eu vou voltar. Senhor, eu vou voltar. Senhor, eu vou voltar. Deixa eu fazer um convite: volta para o Senhor hoje. Volta para o Senhor hoje. Mas eu estou no culto, eu estou sempre aqui, eu tenho... Não, esquece isso, eu estou dizendo uma outra palavra. Volta para o Senhor hoje, para a relação primordial com Ele. Volta para o Senhor hoje, que é aquela relação que você vai ter sendo uma pessoa que não vai se afastar daquilo, inclusive que você não está entendendo, porque no fundo você sabe, é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu fiz um voto uma vez, eu e minha esposa, bem no comecinho do nosso casamento, e nós fizemos uma conversa, e a gente tem muitas coisas que a gente anotava, a gente tem guardado, mas nós fizemos um voto, principalmente no nosso ministério, de que aonde a gente passasse, em qualquer lugar que a gente passasse, às vezes nós passaríamos em um lugar em um dia só. Nós pastoreamos igrejas em cidades diferentes, em estados diferentes, nós passamos por situações muito, muito boas diante de Deus, aquilo que Deus construiu. Mas nós fizemos um voto com Deus: aonde nós passássemos, nós queríamos ser uma bênção naquele lugar. Cara, se a gente passasse por um prédio, nós queríamos ser uma bênção. O prédio que eu moro atualmente, eu tenho aqui uma vizinha minha que está aqui, cadê ela? Está aqui, querida. O prédio que eu moro atualmente, eles marcaram um dia, um churrasco de quinta-feira, só os homens. E eu lembro que toda quinta-feira eu estava pregando no SOS lá em Luiz Alves, isso em 2000 acho que era 19, acho que a gente estava ainda no período de pandemia, acho que era, né? 19? Eu não lembro. 20, né? 20. E aí, eu nunca podia ir. Aí uma hora o Espírito Santo me chamou a atenção, disse: a galera do SOS teve culto hoje de manhã, tem culto hoje à noite, amanhã de manhã eles estavam tendo uma quantidade de cultos bem expressiva, e é muito importante. Mas eu quero que nessa quinta-feira você vá no churrasco com os teus vizinhos, porque você está falhando com eles. Aí a minha esposa pensou: Deus está falando, porque eu penso assim.
É mesmo, e eu sei que ela pensa assim. Eu falei com o pastor Lapa na época, disse assim: pastor, eu não vou poder ir nessa quinta-feira, eu tenho um jantar aqui que eu preciso ir, mas vai ser bênção. Eu cheguei lá naquele jantar onde era só os homens. Aí você imagina, né? Esse não é o lugar que o pastor deveria estar. Mano, estava bom pra caramba. A gente jogou sinuca. Uau! Deu para ver que não aprendi muito, né? O pessoal que jogou sinuca essa semana comigo aí já viu que não deu certo. É que é uma vez a cada 5 anos. Mas é bom passar vergonha na frente deles também, porque aí todo mundo acha que você é querido, entendeu? Porque você se ele passa vergonha na frente dos outros e continua sorrindo. Então, puxa, é legal, aí já quebra o gelo. A carne estava boa, mas eu tive a oportunidade de ser o Jesus que eu prego aqui nos domingos, para um lugar onde não tem pregação. Eu tive a oportunidade de falar para eles. Eles sabem tudo, eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu sou um pastor, eles sabem que eu sou daqui, mas eu não convidei eles para vir no nosso culto, irmãos. Ai, meu Deus. Eu simplesmente me dispus a ser o vizinho deles, com amor. Com amor. E não foi nenhum nem dois que nós já conversamos. Teve vizinho que já voltou para Jesus. Está congregando na igreja que é aqui perto. Está super feliz. Está amarradão. Esses dias ele estava descendo o elevador comigo. Ele disse assim: eu vou lá no culto do Mevan hoje, porque meu pai veio lá de Chapecó e ele gosta de ver o Luiz Hermínio. Ele disse assim: hoje não é o Luiz Hermínio, era um dia que eu ia ministrar, lembra? Hoje eu vou pregar. E ele foi lá na outra igreja. Ele fez. Viu? Eu digo assim: Deus está fazendo obra no coração do irmão mesmo. Cara, eu fiquei pensando isso. Mas a nossa mente não entende essas coisas. A nossa mente não é capaz de compreender, porque não é do jeito que a gente pensa. Nós somos carregados do nosso jeito de ser. Nós não deixamos o Senhor nos guiar, nós só queremos a presença dEle, como se Ele fosse um fast food. A gente vai lá e passa e fica chapado e volta para casa e continua do mesmo jeito e tem fome no dia seguinte. Não! Deus, Ele quer um povo, uma igreja operante, uma igreja que anda verdadeiramente guiada pelo seu Espírito. José, a segunda coisa que você precisa fazer: seja obediente. Diga assim: eu preciso obedecer a voz do Senhor. Amém. Hebreus 3:7, abre comigo aí para nós terminar. Aprendi com o meu pastor que essa é a palavra mágica, mas que não é. Hebreus 3:7 até o 11. A palavra do Senhor diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Olha, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Não era suficiente, parece. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Isso é forte, irmãos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Obedecer à voz do Senhor não é obedecer o que você concorda. Obedecer à voz do Senhor não é obedecer o que você entende. O Espírito Santo diz: José, volta para lá. O anjo diz: José, volta para lá. E ele volta e é transformado. O seu comportamento é transformado completamente, de acordo com a fé que agora habitava dentro dele. Ele estava convicto que era Deus que tinha falado. Ele estava convicto que era o jeito de Deus. O homem, ele tem muitas opiniões, mas Deus, ele tem um plano superior. Eu quero falar uma coisa para você. Há situações que você transformou às vezes em lutas, mas você não experimentou e não olhou experimentar com os olhos de Deus. Há um privilégio espiritual nesses processos que você estava passando. Há um privilégio espiritual do que o Senhor estava construindo na tua vida.
José, ele resolveu pagar um preço de renúncia da sua visão humana. Ele resolveu agora se dispor. Ele não tocou em Maria até cumprir a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos fala de Jesus que habitava uma casa em Betânia. E quando ele ia naquele lugar, ele estava entre amigos, entre pessoas, uma família que ele gostava demais. Ele se sentia bem naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que a Maria de Betânia, ela entrega uma oferta. E ela abriu mão de uma agenda socialmente conveniente para ela, porque o certo agora era preparar a casa, organizar as coisas. Mas ela resolveu se chapar com a presença de Deus. Ela abriu mão do que era socialmente correto, conveniente e até agradável para sua própria família, porque ela estava disposta a responder à agenda profética de Jesus naqueles dias. E ela nem sabia, mas ela estava ungindo o corpo de Jesus, que seria sepultado como um ato profético. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele quer pessoas que tenham discernimento dos tempos de Deus, discernimento dos ciclos. O que devemos perder para acessar o que nunca nos será tirado? O que eu preciso abrir mão para acessar aquilo que nunca será roubado? O que eu preciso entregar para acessar o que homem comum não acessa? Existem movimentações religiosas que por vezes têm se transformado no palco de demonstração de carências. Eu quero falar uma palavra hoje de cura nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, irmãos, nós temos visto tanto exibicionismo de manifestações, mas eu não quero viver esse evangelho. Eu quero viver o evangelho da agenda de Deus. Irmão, não é o que se você me acha bonito ou feio, se você gosta do que eu falo ou não. Eu amo você do mesmo jeito, mas eu quero que o Senhor fale o que Ele quer falar hoje nesse lugar. Cara, isso é bom. É perfeito, é agradável. Mas Maria, ela humildemente valorizou a honra ao Cristo que estava em evidência. Diga assim: quem estava em evidência naquela casa era o Cristo. Enquanto Marta, a atividade que a colocava em evidência diante de Cristo era mais importante. Maria parecia desocupada, mas ela estava honrando aquele que deveria ser evidenciado. A outra estava preocupada com a atividade que a colocava em evidência perante o Cristo. Isso é libertador, porque quando eu começo a compreender isso no meu ministério, quem sabe tudo que eu faço hoje, tudo que eu compreendo com o ministério, pela primeira vez o Senhor vai ter a oportunidade de desconstruir na minha vida. Porque eu vou começar a enxergar os olhos de Deus. Marta ocupou o seu dia com as suas atividades. Aquilo mantinha ela ocupada, que não dava tempo apenas, nem mesmo de discernir as coisas de Deus. Mas Maria viveu a liberdade do momento oportuno. A liberdade está na presença do Deus vivo. Puxa, Deus veio visitar a minha casa. Jesus, o Deus Filho, Ele está na minha casa. Ela priorizou a agenda de Deus. Ela priorizou o relacionamento com esse Cristo. Ela priorizou o que era de verdade, ao invés de focar na realização de coisas infrutíferas para o Cristo. O que o Senhor Ele estava fazendo naqueles dias era ensinar isso. Diga assim: eu preciso me submeter ao movimento do Senhor. Se Ele chegou, muda tudo. Se Ele chegou, é do jeito dEle. E o Judas já se levantou dizendo: não, mas está errado. O jeito que está sendo feito aí está tudo errado. A gente não está acostumado com isso. Uau! Uma obra grande vai se realizar, mas nós precisamos ter o mesmo coração dele. Filipenses 2:8. Humilhou-se e foi obediente até a morte. Diga assim: eu preciso ser como Cristo nessa terra. Quem está disposto a se humilhar e ser obediente até a morte? Mas eu quero ser abençoado também. Ei, eu estou falando da primeira parte. Eu estou falando da parte que o Senhor
ele fala que é obedecer até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e deu o nome que está acima de todos os nomes. Se você quer experimentar o reino de Deus, como nós acabamos de ler, se você quer experimentar os caminhos do Senhor que você não conhece, você precisa se submeter ao movimento de Deus. Essa é a característica de um servo de Deus. Não existe eu não entendo, não existe eu não aceito. Jesus foi obediente até a morte. Existe uma frase de Chuck Pierce que diz assim: cada vez que você entra em concordância com o céu e expressa a vontade do Pai na terra, o tempo e o plano do eterno trazem uma sequência e alinhamento novo para a terra. As coisas não mudam, né? Quem sabe é porque estão sendo feitas sempre do mesmo jeito. As coisas não estão acontecendo. Parece que não tem um desenrolar novo. Se submeta ao controle do Senhor, ao movimento simultâneo dos céus e da terra. Esse é o movimento simultâneo. Diga assim: eu preciso sincronizar. Ah, irmão, se houver essa sincronia dentro de você, é Davi desejando construir um templo para o Senhor e o Senhor respondendo. É algo muito doido acontecendo, mas ninguém entende, mas deixa que é sincronia. Quem sabe a gente vai conseguir entender o funcionamento simultâneo que teve do tabernáculo de Moisés com a tenda de Davi. A Bíblia diz que ele estava em Jerusalém, o anjo estava passando e destruindo tudo, porque foi autorizado por causa do pecado. Davi diz: Senhor, eu preciso responder, eu preciso me pedir perdão, eu preciso resolver, não faça mal para o povo. Fui eu que errei, eu fiz o censo, não era para ter feito. Nem era algo tão grave assim, mas parece que Deus ele estava querendo somente sincronizar. A sensação que eu tenho, a Bíblia diz que Deus ele não vai nos colocar tentação em nós, ele não vai fazer isso, mas se você observar a escritura, o texto escrito, dá entendimento que Deus incita Davi a fazer esse censo. Eu acho que Deus disse assim: deixa eu fazer uma coisa, eu vou te chamar a atenção, mas no fundo não é por isso. Agora fecha aspas aqui, uma compreensão minha. É porque eu estou mais interessado em ajustar, em alinhar o tempo de vocês com o tempo dos céus. Até porque Moisés tinha feito um censo. Quem lembra que Moisés fez um censo? E Moisés em nenhum momento foi repreendido por Deus por causa do censo. Foi repreendido? Não. Tem gente que até hoje parece que contar pessoas é crime, porque se doutrina por experiências erradas. Às vezes tem entendimento errado. Não tem problema, porque Jesus, tem relatos nos evangelhos da quantidade de pessoas que andavam com Jesus, da quantidade de pessoas que assistiam o Sermão do Monte. Mas é que a gente tenta encaixar as coisas da palavra, a revelação da palavra, que é muito maior que a nossa capacidade humana, na nossa concepção religiosa. E o que acontece é que de repente Davi ele vai lá e compra a eira de Araúna. E quando ele compra a eira de Araúna, ele diz assim: aqui vai ser o lugar. Ele entrega ali a oferta, que foi uma oferta muito grande, algo que custava. E a palavra do Senhor diz que ali ele constrói um altar, mas lá no alto de Gibeon tinha o tabernáculo de Moisés. Você viu que a arca ficou num lugar e o tabernáculo no outro? Tanto que Salomão, quando foi fazer a oferta, ele teve que ir lá no alto de Gibeon, sendo que a arca estava no outro lugar. Que parece confuso. Que Deus de confusão é esse? Nunca a arca tinha que estar num lugar separado, ela tinha que estar num lugar. Deus não tinha mandado fazer nada novo, mas havia uma sincronia de Davi com Deus, que a Bíblia diz que Davi inclusive não conseguia nem entrar na tenda de Moisés, porque ele tinha medo que o anjo matasse ele. Ele já tinha entendido que a agenda de Deus mudou, e se a agenda de Deus mudou, a partir de agora Deus vai estabelecer um novo lugar, a partir de agora Deus vai estabelecer uma nova movimentação. Eu preciso deixar a minha mente explodir um pouco para compreender o que Deus quer. O Espírito Santo vai levantar uma igreja tão fervorosa nesses dias, mas é uma igreja disposta a obedecer, uma igreja disposta a entender o tempo de Deus, uma igreja que vai orar o Pai Nosso todos os dias, quem sabe, mas não vai mudar a oração quando convém,
uma igreja obediente que está sendo gerado, como José entendeu. O que eu estou gerando é o corpo de Cristo, não é algo meu, não é o meu filho. O que você está gerando não é o teu ministério. O que você está gerando não é a tua bênção. O que você está gerando não é... Não. O que você está gerando é algo que o Senhor está construindo através do corpo de Cristo na terra, em nome de Jesus. Você é apenas uma pessoa no trilho da eternidade. Essa vida que a gente tem aí de 80, 100 anos, 120 anos, ela é apenas uma vírgulazinha na linha da eternidade. Mas o que você vai fazer, o que você vai responder, o que você vai viver em nome de Jesus vai ser suficiente para a revolução nessa terra, para os últimos dias, em nome de Jesus. Eu não sei. José, seja obediente, porque o que você está gerando é algo diferente. Eu quero fazer um convite hoje para você se consertar diante do Senhor. Quem está disposto a ter um conserto hoje? Consertar por todas as vezes que você creu, mas você não respondeu. A Audrey estava ministrando na vigília aqui na sexta, e ela falou de algo a respeito da fé, do emuná. Enquanto o Senhor foi falando, aquilo foi trabalhando no meu coração. A palavra crer, que Abraão usou, e a Bíblia diz que ele creu e foi imputado por justiça. Essa palavra no original é emuná. E nós vemos textos que falam de fé. Mas esse emuná significa você crer, muito diferente de você acreditar. Porque tem gente que sabe que Deus pode. Tem gente que você pergunta: você crê que Deus pode fazer? Creio, claro que creio, mas não é o suficiente. Emuná é uma fé que responde. Emuná é uma fé que crê, mas ela dá respostas a essa palavra. Emuná é a fé que quando Deus fala, você sai da tua condição natural de compreensão e você diz: se Deus falou, eu vou fazer. Emuná é o suficiente para você ser a resposta de Deus nessa terra. Nós não vamos pensar só de uma forma reativa, nós não vamos mais pensar de uma forma mais tão imediatista, mas o que o Senhor está convidando para você é para você responder com uma fé operante em nome de Jesus. Pessoas instruídas pela palavra de Deus, como Noé foi. Noé foi um nível de justiça diferente naqueles dias. O Senhor está levantando esses dias novamente para pessoas que ouvem o que Deus está querendo para esses dias, e não apenas acreditem que Deus existe, nem apenas acreditam que Ele pode, mas colocam a mão na massa para construir a arca. Eu quero convidar você a se colocar em pé. O Senhor está convidando você hoje, quem sabe, para você parar de acreditar, porque existe uma fé que ela é um pouco incrédula, ela não faz nada. Pastor, mas como parar de acreditar? É uma fé que não está respondendo, é uma fé que você está ficando obeso, é uma fé que você ouve as ministrações, e essa fé tem feito você às vezes simplesmente saber tudo da Bíblia, mas que você a partir de hoje construa. José, eu vou tirar a tua vida do padrão tradicional. Eu estou convidando você para você ter uma fé operante. Esse plano é um plano que ninguém entende, mas vai ser um milagre que vai acontecer através da tua vida. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Eu convidei você hoje para você sincronizar a terra com os céus. Para você sincronizar a terra com os céus. Você vai parar de apenas acreditar, mas você vai começar a se mover. Diga assim: eu preciso me mover na palavra. Eu preciso me mover na palavra. Deus está transicionando pessoas aqui, mas essa transição não é o padrão clichê que muitas vezes a gente fala quando a gente não compreende o que Deus está fazendo. Existem transições que elas não têm a ver com transição de movimentação, em primeiro lugar, mas uma transição de mentalidade. Essa transição de mentalidade, ela me faz compreender os próximos passos de Deus de uma maneira muito diferente do que eu compreendia antes.
Quem sabe você chegou aqui hoje crendo, eu creio, eu confio em Deus, mas ainda tem muitas urgências na tua vida que você não consegue, são angústias. Eu contei meu testemunho aqui como um pastor, como um homem que muitas vezes eu olhava para essa palavra, eu creio que ela está acontecendo na minha vida, mas tem dias que as urgências demonstram que nós perdemos aquilo que é primaz e primordial nas nossas vidas, a relação de estar somente com Ele, independente de todas as outras coisas. Eu quero convidar você que quer colocar em sincronia o teu coração, você que quer sincronizar a terra na tua casa com os céus, você que vai sincronizar o teu trabalho, você que vai sincronizar os teus pensamentos, quem sabe até a movimentação do teu ministério. Sai do teu lugar, pode vir aqui na frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Pessoas que estão dispostas a renunciar para seguir a vontade de Deus. Se você viver essa palavra hoje, o movimento grande que Deus está fazendo nesses dias vai acontecer também na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. É isso. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Pode vir mais na frente aqui, por favor. Vem e toma o teu lugar aqui. Se vem e toma o teu lugar aqui. Oh, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Aleluia. Aqui. Céu e terra. Declare isso. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. Aleluia. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. Aleluia. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Vem teu lugar Oh, daqui. Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. O Senhor vai governar na tua casa. Vem e toma O Senhor vai governar a educação dos seus filhos. Há um ambiente de cura aqui nesse lugar. Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus. O Senhor está me falando, nós não vamos estender aqui, mas o Senhor está me falando de cura aqui, enfermidades, que são enfermidades de desalinhamento. Como assim? Enfermidades que se desenvolveram pela falta de sincronia com o Espírito Santo, com o poder do Jeová Rafá que já habita em você. Em nome de Jesus, eu queria que, se tiver alguém aqui hoje que está com alguma enfermidade, com dor, eu queria que você viesse aqui na frente. Se tem alguém aqui na frente, levante a mão. Quero pedir para os pastores me ajudar nisso. Alguém que está com enfermidade, nós vamos orar em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, eu estou falando de demônios também, vão sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não é preso a essa enfermidade, você não é escravo. Vem, levante a tua mão para os pastores aqui. Nós vamos perguntar aqui, por favor, pastores, pastoras, em nome de Jesus. Pessoas que estão com enfermidade, em nome de Jesus, me ajudem aqui. Aqui, tem mais. Em nome de Jesus. Tem alguém que já foi curado de enfermidade, você crê no poder da cura, você experimentou isso na tua vida. Você vai levantar a tua mão e você vai ordenar essa cura agora, em nome de Jesus. Porque além de você crer, você já experimentou.
Você, quando experimentou uma cura, o Senhor te curou para você curar outros também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shekarabarás. Aqui, eu não estou falando de uma forma tradicional, normal. Tem algo diferente aqui. Tem pessoas que estão sendo curadas aqui. Amém? Quem? Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor está restaurando. Ei, uma unção de paz. Um alinhamento dos céus, uma unção de paz entrando nas casas, uma unção de alegria nos ministérios. Você não depende da aprovação de homens, você não depende das situações humanas, mas o Senhor está devolvendo, restituindo a tua alegria. Recebe esse mover de alegria na tua vida. Shekarabarás. Curas.
Sinais que seguem aos que creem. Ei, deixa eu dar uma palavra. Vocês que estão aí no lugar de vocês, levante as mãos para os céus. O Senhor vai tocar vocês aí onde vocês estão. Recebe essa visitação do Espírito Santo. Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, em nome de Jesus. Sai para fora, Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Há uma restituição nesse lugar hoje. Restituição nesse lugar hoje. Não há mais espaço para dor. Não há mais espaço para o choro. Não há mais espaço para as decepções. Recebe a cura. Recebe a cura, o toque do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo agora. Ei, responda ao Senhor. O Senhor está te tocando. O Senhor está te tocando. Ei, aleluia. Faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio do avivamento. Recebe o rio. Recebe o rio. Aleluia. Sobre as nações. Pessoas que sentiram sinais físicos aqui. Você sentiu no teu corpo. É como se Deus estivesse mexendo coisas. O Senhor está fazendo esse sinal porque Ele está alinhando a tua vida, a terra, de acordo com os céus, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Parece que algumas coisas, o movimento parece que é até um movimento de desorganização. Não é, o Senhor está colocando no lugar. O Senhor está colocando no lugar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra de Deus na tua vida. Pessoas que estão travadas, espíritos que se apoderaram da tua mente, ser livre agora em nome de Jesus. Você nasceu para você ser livre, você é filho de Deus. Ei, o teu casamento não é escravo do teu esforço. Mas se eu me esforçar para ser um bom marido, resolve? Não. Volta para Ele, porque todas as outras coisas vão começar a acontecer a partir dEle. Você tem se esforçado e não tem dado certo, é porque não é no teu braço. Quem sabe está na hora de você deixar de arrumar a casa e você começar a derramar o bálsamo nos pés de Jesus. Ei, José, volta, José. Não é do teu jeito, mas é do meu jeito. E a obra é grande, José. A obra é grande, José. A obra é grande, obedeça. Obedeça, porque a obra é grande, em nome de Jesus. Eu vou construir e eu vou Aleluia. Declare: eu vou
Aleluia. Você crê nessa palavra? Quem creu nessa palavra, como emuná, agora você vai sair daqui agindo, respondendo. Em nome de Jesus, a igreja da segunda-feira, amanhã vai arrepiar nessa cidade. Vai ter o mover do Espírito, curas acontecendo em nome de Jesus, eu creio. Pode ir, vai no churrasco do vizinho, porque é lá o campo. As guerras que estão acontecendo no mundo, as mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo, é apenas um cenário preparando para a igreja restauradora entrar. Você tem essa autoridade de restauração em nome de Jesus. Aleluia, levante as suas mãos para os céus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra, que a tua casa seja tocada em nome de Jesus como um fator de justiça nessa terra. O que vai acontecer nessa cidade, quando nós entendermos essa verdade, nós vamos entender que não tem mais a ver com a gente se dar bem com alguma coisa, mas o que vai acontecer nessa cidade vai ter a ver com construir o caminho para o dia do Senhor nesse lugar. A Itajaí, que nós moramos, essa igreja local, em nome de Jesus, que ela se levante como uma igreja obediente para gerar os projetos de Deus para essa terra. É muito bom nós orarmos pelo Brasil, é muito bom nós orarmos pelas nações, mas o Senhor está levantando um povo atuante na sua terra, onde você estiver. Que você volte para a tua casa, que você tenha os melhores dias em família, em nome de Jesus. Coloca o teu casamento hoje na presença do Senhor. Você se esforçou bastante, mas o Senhor está dizendo: agora deixa que eu vou fazer do meu jeito, só fica pertinho de mim. Fica pertinho de mim, fica pertinho de mim que eu faço. Os teus filhos, em nome de Jesus, vão ser, em nome de Jesus, jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra na tua vida. Essa tristeza que você chegou hoje nesse lugar, em nome de Jesus, o Senhor está convertendo em alegria. Esse cansaço, essa angústia que você não sabe por que tem, é porque algumas coisas o Senhor estava gerando, mas você não estava compreendendo. Mas Ele te faz um convite: descansa nele a partir de agora, que essa angústia vai se transformar na paz. A paz que excede todo entendimento, é porque a paz não precisa estar condicionada ao que eu entendo, mas estar condicionada a depender dEle, que é o príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, em segurança, que essa palavra gere frutos na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus, amém.